Bem-vindo de volta ao Milagres que Tocam, onde viajamos pelas vidas de figuras notáveis que moldaram a história, suas vozes ecoando através do tempo. Hoje vamos mergulhar na vida de Charles Grandison Finney, um homem tão implacável em suas convicções quanto era inflamado em seus sermões. Uma figura de controvérsia e transformação, conhecido por seu papel central no Segundo Grande Despertar na América. Charles Grandison Finney nasceu em 29 de agosto de 1792 em Warren, Connecticut. A América em que ele nasceu era jovem, cheia de promessas e incertezas. A infância de Finney foi marcada pelas lutas típicas das famílias da fronteira. Seus pais, fazendeiros de recursos modestos, mudaram-se de Connecticut para o interior do estado de Nova York, um lugar que mais tarde se tornaria conhecido como Distrito Queimado por causa do fervor religioso que varreu a região. Os primeiros anos de Finney foram tudo menos extraordinários. Crescendo, ele teve pouca instrução religiosa formal. Na verdade, Finney muitas vezes era cético em relação à religião organizada. Sua criação foi de trabalho duro e sua educação, na melhor das hipóteses, informal. No entanto, ele tinha uma mente afiada e uma curiosidade que moldaria seu futuro. No final da adolescência, Finney estudava direito, o que o levou a ler a Bíblia não como um texto religioso, mas como um documento literário e histórico. Essa curiosidade intelectual seria a faísca para sua transformação. Em 1821, aos 29 anos, Finney teve o que mais tarde chamaria de seu momento de conversão. Enquanto estudava direito, foi impactado por um intenso despertar espiritual, uma convicção de pecado e um chamado para abandonar seus estudos jurídicos em favor de servir a Deus. Em uma floresta próxima ao seu escritório de advocacia, Finney afirmou ter tido um poderoso encontro com Deus, num batismo com o Espírito Santo, como ele descreveu. Esse momento mudaria o rumo de sua vida e, em última análise, da própria história do cristianismo americano. Finney logo abandonou o direito e tornou-se pregador presbiteriano. Mas sua abordagem ao evangelismo era tudo menos convencional, até mesmo radical diferente das doutrinas calvinistas que dominavam sua época. Finney rejeitava a ideia de que os indivíduos estavam predestinados à salvação ou à condenação. Em vez disso, ele pregava que cada pessoa tinha o livre-arbítrio para escolher a salvação, uma ideia que fundamentaria a teologia arminiana que ele defendeu. Sua mensagem era urgente, pessoal e ativa, um chamado à ação que ressoava com aqueles sedentos por mudança em suas vidas e comunidades. Em meados da década de 1820, as pregações de Finney já o haviam destacado. Ele percorreu cidades e vilarejos pelo interior de Nova York, realizando intensas reuniões de avivamento que atraíam multidões de milhares de pessoas. Em Rochester, Nova York, seu avivamento de 1830 a 31 se tornaria lendário, num poderoso catalisador para o florescente Segundo Grande Despertar. As reuniões eram elétricas. As palavras de Finney cortavam fundo, desafiando seus ouvintes a assumirem responsabilidade por suas vidas morais e a se comprometerem com a reforma social. Os avivamentos de Finney não eram apenas sermões, eram experiências imersivas. Ele empregava o que chamava de novas medidas, técnicas radicais para sua época. O Banco dos Ansiosos, precursor do moderno apelo ao altar, era um desses métodos, onde aqueles que buscavam salvação podiam se sentar em uma área específica para receber orações e orientação. Ele incentivava as mulheres a orarem em voz alta, um ato impensável para muitos na época, e acreditava no poder de apelos diretos e sem filtros à alma. O foco de Finney não era apenas a salvação pessoal, mas também a transformação social. Ele via o pecado como algo sistêmico, além de individual, e empurrava seus seguidores a agir contra males sociais como a escravidão e o abuso do álcool. Essa mensagem dupla, salvação pessoal e ativismo social, pegou fogo. Muitos acreditam a Finney o papel de um dos primeiros líderes a acender os movimentos de reforma social do século XIX, da abolição da escravatura à luta pela temperança. Em 1835, Finney tornou-se professor na Faculdade de Oberlin, em Ohio, onde passaria as 4 décadas seguintes. Sob a influência de Finney, Oberlin tornou-se um refúgio para ideias reformistas. Foi uma das primeiras faculdades a admitir tanto estudantes negros quanto mulheres, além de servir como uma importante parada na ferrovia subterrânea, que ajudava escravos fugitivos a escapar para a liberdade. Para Finney, educação e ativismo eram inseparáveis. Ele acreditava que um cristão esclarecido tinha o dever de remodelar a sociedade de acordo com a justiça de Deus. Ainda assim, Finney não estava livre de críticos. Sua rejeição da predestinação enfureceu os calvinistas, e seus métodos emocionais inflamados eram vistos por alguns como manipuladores. Sua mistura de religião e reforma social era considerada perigosa por aqueles que preferiam uma igreja menos política. Mas Finney permaneceu firme, avançando com energia implacável.
Com o passar dos anos, sua influência continuou a crescer, embora seu foco tenha mudado do palco dos avivamentos para a sala de aula e o púlpito em Oberlin. Lá, tornou-se uma força orientadora para uma nova geração, ensinando que o cristianismo não era uma fé passiva, mas um chamado à ação. Sua teologia evoluiu, mas seu compromisso com o livre-arbítrio e a reforma moral nunca vacilou. Ele via a si mesmo como um soldado em uma batalha espiritual, tão comprometido com a justiça social quanto com a salvação de almas. O legado de Finney é complexo e duradouro. Ele é lembrado não apenas como um avivalista religioso, mas também como um reformador, educador e uma força moral. Seu trabalho lançou as bases para muitas práticas evangélicas modernas e para a ideia de que a fé deve levar a ações concretas no mundo. As ondas de sua influência ainda são sentidas em movimentos de reforma social, avivamentos evangélicos e na própria configuração do protestantismo americano até hoje. Charles Grandison Finney morreu em 16 de agosto de 1875, poucos dias antes de completar 83 anos. Ele deixou para trás uma América transformada, uma América onde os ideais de avivamento e justiça social estavam entrelaçados. Hoje, ao olharmos para trás, vemos não apenas o pregador e o professor, mas um homem que, por pura convicção, ajudou a abrir caminho para uma fé mais ativa e engajada. E nisso, sua voz ainda fala, desafiando-nos a considerar o poder de uma vida movida por um senso feroz de propósito. Obrigado por se juntar a nós no Milagres que Tocam. Até a próxima, quando continuaremos explorando as vidas que moldaram o mundo que conhecemos hoje.